O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. E em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai. O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele junto com os 12 perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: Vós não compreendeis esta parábola? Então como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra. Mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto, um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós ouvimos na liturgia a parábola do semeador e da semente. Essa palavra já vimos, tantas vezes na liturgia. Não dá tempo de explicar os inúmeros detalhes que esta leitura de hoje tem. Apenas um pequeno detalhe a respeito desta parábola. Jesus é o semeador, ao mesmo tempo ele é a palavra. O terreno são sempre as pessoas, os corações. Para que a obra de Deus aconteça nesses corações, Jesus precisa entrar dentro do coração, precisa encontrar um terreno bom. Se ele não encontrar esse terreno, não tem jeito, a palavra morre. Não tem como ela frutificar. A gente pode se lembrar lá no Gênesis, quando as coisas são criadas no Gênesis. Tudo é feito pela palavra de Deus. Ele disse: faça-se a luz, e a luz se fez.
Faça-se a terra e a terra se fez. Façam-se os animais e os animais se fizeram. Ele criou tudo através da palavra. Para salvar o homem, ele só salva também através da palavra. É por isso que Jesus disse aqui no meio da parábola: alguns ouvem, mas não escutam, olham, mas não enxergam, está ali, mas não percebem. Ou seja, para que Deus faça, para que Deus tenha este poder de dizer: faça-se salvo, e você se faça salvo, você tem que ouvir, você tem que escutar. E a condição para que o seu coração esteja fértil e que Deus possa fazer o grande milagre da semente nascer e crescer, precisa de uma condição única: humildade. Se você não tem humildade para ouvir a palavra de Deus, primeiro, humildade para deixar Deus fazer de você o que Ele quiser. Assim como José, por exemplo, que hoje nós estamos celebrando a sua memória, né? Deus disse: José, pega o menino e vai para o Egito. Ele foi. José, pode pegar essa mulher e levar para casa, porque o que aconteceu com ela é obra do Espírito Santo. Ele obedeceu. José, agora sai daqui e vai para lá. E ele vai. José, vem para cá. E ele vem. E porque ele ouvia a voz de Deus? Porque tinha um coração extremamente humilde. Pessoas que não têm corações humildes, elas não conseguem ouvir Deus. Não tem jeito. Elas até participam da missa, vão lá: ah, o padre falou bonito, mas eu acho que não é assim, né? Deus ama você. Aí já a pessoa: olha, Deus pode até amar, mas eu acho que não é bem assim, porque Ele deixa pessoas morrerem de câncer, não sei o que, bababá, sempre tem mais. Não consegue, não tem humildade, a palavra não entra e não faz absolutamente nada. Esse é o primeiro passo. Para que Deus faça alguma coisa dentro de você, você tem que ter humildade, tem que aprender a ouvir Deus. E aqui tem uma série de condições para a gente poder ouvir Deus. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é: você tem que entrar numa guerra com Deus, junto com Deus, contra vários inimigos. A primeira leitura que nós lemos hoje, ela deu exatamente essa deixa, né? Feio falar isso, mas enfim, diz assim: não lhe resta mais senão esperar até que os inimigos do Cristo estejam debaixo dos pés dele. Ou seja, existe uma guerra travada por Deus. O Cristo guerra, Ele duela, Ele briga, Ele luta para me salvar. Se eu não entrar nesta briga com Cristo, fazendo com que a palavra de Deus caia dentro do meu coração, eu lutando contra o diabo, eu lutando contra as minhas paixões, eu lutando contra mim mesmo, um Deus tão poderoso, tão grandioso, não pode fazer nada. Que é por isso que no Evangelho, repito aqui, Jesus diz: escutam e não escutam, veem e não enxergam. Se Deus não encontrar estas duas condições em você, você está perdido. Se Ele não encontrar um coração humilde disposto a escutá-lo, e um bravo guerreiro disposto a lutar até a última gota de sangue, Deus não pode fazer nada com você.